A nossa entrevista de hoje é com o jornalista e escritor Maxwell dos Santos. Ele vai falar sobre o seu recente livro lançado que tem um nome Além da Camisa, um olhar profundo sobre as relações trabalhistas contemporâneas. Maxwell ficou de ser nosso entrevistado semana passada, só que a gente teve um problema técnico e não foi possível, mas a gente traz hoje, segunda-feira. Bem-vindo, Maxwell. Muita gratidão pelo espaço. Maxwell, você é do Rio de Janeiro? Não, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo. Você escreveu quantos livros, Maxwell? Com Além da Camisa, é o 14º. O 14º? O que levou você a ser um escritor? Qual a linha da sua literatura? Bom, ao longo da minha vida, eu sempre escrevi temas sociais, livros com temática social. Só assuntos que muitas das vezes batem de frente com interesses, aquilo que as pessoas não querem ouvir, assuntos que são incômodos. Me incomoda um pouco a ideia de fazer só uma literatura por entretenimento. Essa coisa de arte pela arte, que remete muito ao movimento parnasianista. Eu acho que a literatura tem que ser engajada e tocar nas questões sociais. Concordo com você. Maxwell, do que se trata a sua obra Além da Camisa? Bom, Além da Camisa é um romance que conta a história de Pedro, um jovem preto da periferia de Vitória, do bairro da Penha, formado em publicidade, que trabalhava numa agência de infoprodutos, uma agência de como sem carteira assinada, mas tinha que cumprir horário, tinha que comparecer à empresa, tinha que fazer a hora extra, ele era coagido e obrigado a fazer a hora extra, sem receber. E quando ele começou a se recusar a ceder esse tipo de abuso, o Evandro, o CEO da EVS, decidiu mandá-lo embora, acusando-o de não ser proativo e nem vestir a camisa. E Pedro se vê desempregado. Ele encontra com uma amiga dele, a Bárbara, que é uma advogada, e que o ajuda a acionar judicialmente a empresa. Quando a empresa é acionada judicialmente, quando a agência é processada, o Evandro começa a difamar o Pedro no mercado e ele começa a ter dificuldades para se recolocar no mercado. É bem atual, porque de repente qualquer hoje funcionário que contestar o patrão e e exigir os seus direitos, o patrão ele pode sair, como a gente usa no linguagem, entre aspas, queimando o funcionário no mercado de trabalho. Isso é muito complicado. Dizem que todo escritor escreve nos personagens um pouco de sua personalidade. O quanto do Pedro existe de você nesse livro, Maxwell? O quanto de você existe no Pedro do livro? Existe do Pedro por eu ser preto, por eu ser periférico, por morar num bairro periférico, que eu moro que aqui, em vários bairros, que é chamado de Território do Bem, formado pelo bairro da Penha, Bonfim, Tararé, Engenharia, São Benedito, Floresta e Gurijica. Muito bem. Você acredita que através deste livro específico você faz trabalho alertando que esse mercado ainda discrimina aquelas pessoas mais vulneráveis, principalmente o homem preto e a mulher preta, ou Maxwell? Bom, o livro em si, ele não toca tanto no racismo, ele toca na precarização das relações de trabalho, em que as pessoas são contratadas como PJ sem receber os direitos trabalhistas, como uma forma de fraudar o direito trabalhista. E muito patrão diz que contrata como PJ porque fala que a carga tributária, que o custo trabalhista é muito alto. Só que o trabalhador fica sem direitos, fica sem férias, 13º, acaba saindo com a mão na frente e atrás. Vale um pequeno parênteses aqui, Cariel, que artistas e jornalistas das emissoras de TV das grandes redes, algum tempo atrás, estavam sendo contratados com altos salários em regime de PJ. Só que, ao longo dos anos, por conta de tantos processos trabalhistas e muitos com causa-ganha, as emissoras estão optando em contratar no regime CLT os seus artistas e jornalistas.
Maxwell, você acredita que o que levou esse regime que ainda, apesar de ser um livro, um romance, mas ele fala exatamente da situação hoje no mercado de trabalho no Brasil. Você, como pesquisador, como jornalista, quais são os fatores que você atribui a esse modelo arcaico, extremamente injusto, ainda estar perdurando hoje no mercado de trabalho? Bom, perversidade da exploração do patrão, de contratar o empregado como PJ, como pessoa jurídica, fazer ele abrir um MEI, uma pessoa jurídica, mas tendo que cumprir as obrigações de carteira assinada, ter que comparecer ao trabalho, ter que bater ponto, comparecer ao trabalho, cumprir o trabalho presencialmente, às vezes fazer hora extra sem remuneração, e ainda, quando é mandado embora, sai com uma mão na frente e outra atrás. Infelizmente. Solução. O seu livro apresenta soluções para resolver esse problema? Bom, a obra ela traz uma discussão sobre a precarização do trabalho. A solução que eu vislumbro é a fiscalização mesmo, fiscalização do trabalho, por parte do Ministério Público do Trabalho, por causa do Ministério do Trabalho. E também, por outro lado, a reforma tributária pode muito ajudar o empresário também. Porque existe uma crítica de que a carga de que o encargo trabalhista no Brasil é muito alto, mas não é precarizando as relações de trabalho que vai se resolver o problema. Não é tirando direito do trabalhador que se vai resolver isso. Verdade. Maxwell, nós queremos agradecer já a sua presença aqui no nosso programa. Algo mais que você queira acrescentar sobre a sua obra, sobre o seu romance? As pessoas que quiserem saber mais sobre ele, ele está disponível em todas as plataformas ou existe uma plataforma específica ou se compra diretamente com você? E se é com você, coloque aí à disposição suas redes sociais para maiores informações e contato. Bom, o livro está disponível na Amazon, em forma de e-book, ele está na Amazon e pode ser adquirido na Amazon para os usuários do Kindle Unlimited, ele pode ser baixado gratuitamente. Suas redes sociais, Maxwell, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho e também conhecer um pouco dos livros que você já escreveu. Bom, meu Instagram é sammaxwell1. Repete, por favor. sammaxwell1. Muito bem, obrigado, querido. Algo mais que você queira falar? Bom, quero agradecer pela oportunidade de falar aqui com a sua audiência. Maravilha, obrigado, Maxwell. Boa sorte aí na luta. Tudo de bom. Igualmente, até mais. Até mais. Conversamos com o Maxwell dos Santos. Ele é jornalista e escritor. Lançou recentemente seu livro Além da Camisa, um olhar profundo sobre as relações trabalhistas contemporâneas. Vale a pena você conferir e adquirir o livro. Tem lições importantes.